Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Aqui quem fala é a Lai. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. E no episódio de hoje, que é o quarto episódio desse episódio de Halloween que a gente tá fazendo, a gente vai falar sobre vampiros. A gente já tem um episódio aqui sobre vampiros, mas esse a gente vai focar um pouco mais em comentar sobre dois filmes, né, em específico, que é Sinners, desse ano, de 2025, e Nosferatu, de 2024. A gente vai falar um pouco dos filmes, fazer aqueles comentários, umas comparações. Eu não queria dar tanto spoiler, porque eu acho que todo mundo tem que assistir, porque são bons filmes, mas a gente vai ter que comentar um pouco de spoiler. Mas eu acho que dá pra gente avisar quando tiver spoiler. E é isso. Então, sem dar muito spoiler do que acontece nesses dois filmes, primeiro um resumão, pra gente ter uma ideia, pra todo mundo ter uma ideia, o Nosferatu, foi o que saiu primeiro ano passado, final do ano passado. Ele não é uma adaptação, ele é uma reinterpretação, acho que é essa palavra que eles estavam usando, porque existe um filme de Nosferatu lá de 1922, 1900 alguma coisa, que é preto e branco, é mudo, enfim, acho que tem uns 15 minutos só, é um microfilmezinho de Nosferatu. Então essa é uma reinterpretação, mas tem muita referência do filme antigo, porque eu vi umas cenas que ele fez ali, o diretor fez ali, fazendo referência e tal. O que é o Nosferatu? Nosferatu é o Drácula, um plágio de Drácula. Não, brincadeira. Mas não é. A história é muito parecida. Nesse filme aqui, o Nosferatu, ele é esse vampiro, esse monstro. Eu não entendo bem. Eu acho que eu até falei que ia voltar pra entender direito o que ele explica lá. Mas ele é essa criatura, né, amaldiçoada, enfim. E ele tem essa noiva, essa mulher que ele é obcecado por ela, exatamente como no Drácula. Mas no Drácula eles explicam que ela é uma reencarnação, enfim. É isso que eu não prestei atenção no Nosferatu, se ele fala isso ou não. Eu acho que não. Porque no Nosferatu a diferença... Na verdade é porque ela é amaldiçoada, né? Porque ele é uma maldição, né? E é esse monstro que não morre. Basicamente essa maldição dele, ele não morre. E ela, em um determinado momento da vida dela, como ela estava se sentindo solitária, pipipipopopó, ela pede para que chegue até ela uma pessoa que a ame desesperadamente. Não usando esse termo, mas ela basicamente diz que ela queria que alguém amasse ela de uma forma avassaladora, tipo... Enfim, aquela coisa bem cultura gótica. Parabéns. Então, né? Aquela velha história. Cuidado com as palavras, que as palavras têm poder. Que não era bem o que ela esperava, mas enfim. O filme é sobre isso. Esse homem, esse monstro, né? Não é um homem, é um monstro. Ali caindo aos pedaços, ali se despedaçando todo ali, que tá obcecado por ela. E aí ele faz a mesma coisa que o Drácula faz na história lá do Bram Stoker. Ele engana lá o noivo dela, o esposo dela lá. Ele faz ali assinar um contrato que meio que vende ela, não entendi o que aquele contrato significa. Enfim, aí ele prende ele lá no castelo e vem pra cidade lá onde ela tá pra encontrar com ela. Ele vem de navio. Inclusive, aquela cena do navio parece muito com The Originals, o primeiro episódio de The Originals, o episódio piloto. Tu lembra que eles estão vindo de navio? Cara, sim. E aí eles matam a população toda. Mas eu acho que é porque The Originals também tinha essa pegada de história clássica de vampiro, né? Meio gótica. E aí todo mundo beira esse mesmo ponto. O caso todo do Nosferatu é porque, tipo, ele é realmente o primeiro vampiro, né? Vamos lá. Aí o filme é sobre isso. Ele engana o noivo da mulher, porque ele tá obcecado com ela, ele quer, né, ali... que é a mulher pra ele, e aí ele engana o cara, ele vem pra cidade, só que quando ele vem, ele traz ali uma doença esquisita ali, uma peste, começa a morrer as pessoas da cidade, tinha um monte de rato, aqueles ratos me deram uma agonia o filme inteiro, que eu odeio rato, e aí o plot do filme é isso, e aí eles têm que destruir esse monstro, né, tem que matar esse monstro, matar não, já tá morto, enfim, tem que... Aí o que é a questão do Nosferatu, do vampiro aqui nesse filme? É que ele é retratado como um demônio, né? Ele parece ele ser como tu falou, uma maldição, né? Ela fica ali em transe, ele meio possuída. Inclusive a
A Lily Rose Depp tá muito bem no filme. Não sabia que ela era boa atriz, porque eu não assisti a outra coisa que ela fez, que era a série lá que flopou, eu esqueci o nome. The Idol. The Idol. The Idol. Não assisti, não sei se ela foi bem ali. Mas, enfim, disseram que a série era muito ruim. Mas aqui no filme eu acho que ela tá bem, eu acho que ela entrega ali a questão de possuída ali, né? É porque o trio protagonista entregaram na mão de gente que sabe fazer uma história maluca. Era ela, eu esqueci o nome dele agora, eu só quero chamar ele de Lex Luthor. Mas o ator... Ah, eu esqueci o nome dele também. Ele é bom. Eu tô com a fisionomia dele na cabeça, mas eu não lembro o nome dele. Faz bem papel de maluco, ele... Isso, ele faz papel de maluco desde os 15, né? E aí, a partir daí... Eu acho que o mais normal é ele em X-Men. Ele é mais normal. Que ele é um mutante, que é estranho, né? Mas ele e aí, no The Great, ele no The Great é muito bom também, se você nunca achou essa The Great também. Ele tá incrível nessa série. Mas enfim. E também o Scardass. Isso. Que é o Nosferatu. É o Nosferatu, muito bom também. Aquela voz é muito assustadora. Aquela presença. O filme é de terror. O filme é de terror. Sim. Tá? Sim, ele dá ali uma... Não é um medo, mas ele te dá ali um nervoso, ali uma ansiedade, uma coisa ali a ambientação. Ele é incômodo. Ele é incômodo. E é isso, o filme é sobre isso. E aí não vou falar exatamente o que acontece no final. Até que eu acho que a gente vai segurar. Na verdade, a gente vai segurar essa parte porque eu quero comentar o final. Então a gente vai fazer metade sem spoiler, metade com spoiler. Então a gente avisa quando for comentar. E tem o Sinners, que saiu agora nesse ano. Eu não lembro qual foi o mês, foi no começo do ano. O Sinners, que foi quando saiu o primeiro teaser, era um mistério. Ninguém entendia o que era aquele teaser, sobre o que é esse filme. As pessoas sabiam que tinha o Michael B. Jordan, que todo mundo gosta dele. Tinha o Ryan Coogler, que é o diretor, que todo mundo gosta dos filmes dele também, mas ninguém sabia sobre o que era o filme. Acho que só lá pelo quarto trailer que as pessoas começaram a entender o que era, e começou a vazar, que era sobre o vampiro. Só que Sinners não é exatamente sobre o vampiro. Inclusive, eu ia te perguntar se a gente ia realmente falar de Sinners aqui, porque eu acho que ele vai numa coisa um pouco mais pesada. Ele foge da questão do vampiro. Se você assistir com atenção. Acho que não precisa tanta atenção assim. Sim. Não precisa tanta atenção assim. Mas enfim, o Sinners é sobre esse... Mas Pode falar. Mas é aí que entra, né? Porque no final das contas, o vampirismo também é tratado como uma maldição. E era isso que eu queria comentar e fazer o paralelo com os dois filmes. Sim, Que eu acho que... E aí sobre o que é Sinners? Ele começa ali com esses gêmeos, né? Que é o Michael B. Jordan ali fazendo os dois. Que eu terminei o filme sem saber quem era quem. Eu não sei quem ficou vivo. Eu já tô dando spoiler aqui, mas eu não entendi nada de quem que era quem ali. Eu me perdi. Eu devia ter assistido de novo, mas não deu tempo, porque eu tive que sair hoje, passei o dia na rua. E eu até hoje não sei o que aconteceu. Mas é sobre esses dois gêmeos. E eles estão ali chegando numa cidade, que pelo que dá a entender que eles já moraram ali antes, né? Começo, e aí eles estão chegando nessa cidade, eles querem abrir um bar de jazz, acho que não é bar o nome que eles chamam, eles chamam outro nome, né, porque na verdade o filme começa com um flashback lá, e aí depois volta pro dia anterior, enfim, e aí você entende que aconteceu alguma coisa, tá ali o rapaz traumatizado ali, e aí volta pro dia anterior, e aí corta pra eles, né, eles querem montar esse bar, e aí eles vão convidando ali umas pessoas pra ajudar, pra cantar, pra tocar, enfim. E aí você entende meio que eles roubaram esse dinheiro de alguém, que eles são ali meio que do crime, mas eles também serviram no exército, enfim. E ali a ambientação é ali, eu esqueci o ano, mas é 1900 e alguma coisa, é bem antigo, mas não é tão antigo quanto o Nosferatu. Eu acho que pelo contexto, ele é do tempo da proibição do álcool nos Estados Unidos. A lei seca. É o período da lei seca. Então... pense que é num paralelo, no mundo paralelo de O Grande Gatsby. Isso, então acontece ao mesmo tempo. 1920 alguma coisa, 1920, década de 20. E aí eles querem abrir esse bar ali de blues, né, jazz é blues, e eles convidam ali algumas pessoas para ajudar, alguns amigos ali, visitam ali algumas pessoas ali de quando eles moravam ali, enfim. Deixa meio que um mistério ali, o que eles andaram fazendo quando eles não estavam ali, enfim. E aí a história vai se desenrolar nessa noite que eles inauguram esse bar, né? Eles vão ser ali
não é spoiler, eles vão ser atacados ali por esses vampiros. E também não vou falar o final, vou deixar mais pra frente, a gente fala sobre o que acontece lá no final. E é isso. E aí, o que a gente vai comentar aqui é sobre os vampiros nessas histórias. A gente começa por Nosferatu, né? Que é pela ordem cronológica, né? O mais antigo. Isso, ele saiu se primeiro. passa numa época mais antiga também. E ele saiu primeiro também. Saiu primeiro. Eu acho que, inclusive, o que fica no meio do caminho é justamente Drácula, que a gente não conseguiu assistir a tempo. Já saiu? Fica ali. Eu nem sei se saiu. Eu acho que já saiu, Drácula. Eu acho que já saiu. Eu acho que Drácula basicamente serve aquele antigo, né? Passava no SBT. É a mesma eu premissa. lembro. Todos os filmes do Drácula é a mesma premissa. Essa mulher que é a reencarnação da noiva dele, e ele é obcecado por ela, e ele viaja o mundo pra encontrar ela. A série do Drácula da Fox, eu não lembro de que ano que é, 2014? 2013? Não sei. É o mesmo plot, é a Mina Harker lá, e aí ele vai enganar o noivo dela lá, que esqueci o nome agora, e aí acontece a mesma coisa, ele tem que enrolar o cara pra poder ficar com a mulher dele, enfim. É sempre o mesmo plot. Sim. E o lance todo do Drácula, aqui, do Drácula não, do Nosferatu, aqui, é mais ou menos que, tipo, ela atraiu uma maldição, justamente que eu falei naquela hora, é aquela coisa, ela atraiu uma maldição pra cima dela, porque quando ela tá ali meio que maluca, na chuva, implorando pros céus, e aí ela vira e diz que ela quer que alguém que ame ela incondicionalmente. Desse jeito assim, jogado. E aí isso meio que ela acaba acordando, manifestando pro universo, e ela acorda o Nosferatu, e o Nosferatu fica, tá, vou realizar esse teu desejo, só que tem que ser nos termos dele, né? E aí acontece esse lance que foi basicamente o que me pegou, que, tipo, ele é um filme que te traz angústia. Por quê? Porque até cair a ficha que ela se meteu nessa furada, ela já trouxe a maldição pra cidade inteira. Porque já morreu amigo, né? Vai morrendo. Não sei como Eu fiquei passada, porque eu não imaginava que ia morrer todo mundo. Eu não imaginava que ia morrer tanta gente. É aquele ditado, né? Morreu quem nunca tinha morrido antes. Então, tipo, vai morrendo. Não tinha, só o fato de estar próximo a ela. Então, tipo, aqui a história do vampiro é muito, tipo assim, ele é a morte encarnada. Ele vai andando, por onde ele passa, ele vai matando gente. Né? É interessante. Isso. Então, tipo, dá essa visão de que, ao contrário das outras mídias que a gente vem consumindo, e que inclusive a gente sempre comenta aqui, inclusive que a gente comentou logo no começo do nosso especial de Halloween aqui no podcast, desse vampiro que se adapta, com entrevista com o vampiro, esse vampiro que se adapta à sociedade e cria a sua própria subcultura e etc. Aqui não, aqui ele é um mal, sabe? Aquele é tudo de ruim. Eu tava pensando hoje, inclusive, quem foi a primeira pessoa que pensou assim, e se a gente pegar o vampiro e fizer ele mais soft? E se a gente transformar o vampiro num cara bonito, que não é uma ameaça tão grande assim pra ninguém? Porque em que momento que isso aconteceu? Porque ele é um monstro em Nosferatu lá em 1922. Lá no livro do Drácula, antes disso, ele era um monstro. Quando foi que ele parou de virar um monstro, de ser um monstro? Eu queria saber. Teve essa virada, né? Fazer um TCC sobre isso. Virada. Eu acho que foi ali naquele momento da modernização do vampiro. Do mito do vampiro. Porque a galera sempre falava fazia, né, várias adaptações de Drácula. E eu lembro que em uma delas... Aquele filme que tem o Keanu Reeves, o vampiro Drácula, ele já é gostoso. Ele já não é mais um monstro. Sim. Eu não lembro de que ano esse filme, acho que é 90 e alguma coisa. Mas ele já não é mais. Ele não é mais feio. O próprio primeiro entrevista com o vampiro, eles não são feios. Os dois são... cara, era o Brad Pitt, né? Brad Pitt. Então, assim, né? E o Antônio Bandeiras. Eu não li o livro, mas a Anne Rice escreve ele como bonitos, então, né, no livro dela, lá em 1980 e tantos, quando ela escreveu. Foi em 80 e alguma coisa, não lembro quando ela escreveu. Então,
foi um pouco antes, então. Antes dela, quem escreveu Vampiro Gato? A gente tem que fazer essa pesquisa. Essa pesquisa aprofundada. Porque eu gosto de falar que eu sou obcecada com vampiro, mas não é com o Nosferatu. Eu sou obcecada com o vampiro Klaus. É diferente. É bem diferente. E olha que o Klaus é mau. Ele é mau. Mas ele não é tão mau assim. Outra coisa que me deixou agoniada nesse filme é que tinha uma hora que eu não sabia mais se era sonho, o que era sonho, o que estava acontecendo de verdade. Porque toda hora alguém estava tendo um pesadelo lá. E eu ficava, meu Deus, tá, essa cena tá acontecendo, essa cena não tá acontecendo. Isso é sonho, não é sonho. Aí era sonho. Até agora eu não sei se aquela cena que ele, quando ele chega lá no castelo do Nosferatu, eu não sei se aquela cena aconteceu ou não. Que ele vê a galera lá sacrificando aquela menina lá. Aquilo era sonho? Eu não sei até agora se ele tava sonhando aqui. Eu acho que era tipo uma alucinação, aquilo. Porque esse era o lance, né? Não era necessariamente um sonho, era uma alucinação. Ele entrava na cabeça tanto da... Ai, eu esqueci o nome dela. Ellen. Da fulana. Da Ellen. Tanto da cabeça da Ellen quanto do marido dela. E aí ele botava lá todas as paradas acontecendo. Até porque ele tinha que entrar na cabeça deles pra conseguir fazer, né? O ritual lá do casamento. Uma hora que eu tava pilhada já. Eu não sabia o que tava acontecendo. Que é, inclusive, uma coisa que eu fiquei muito pensativa, né? Como é que o cara assina um papel sem saber o que tá lá? Ele tava com medo, eu entendo. Só que eu entendo, mas eu não entendo. Eu entendo que ele tava com medo, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tinha que ter voltado lá da onde ele chegou, lá no povoado lá, e a galera mandou ele voltar. Eu acho que ele tinha que ter voltado dali. Que alguma coisa tava estranha ali. Ele garoteou. Ele garoteou muito ali. Tinha que ter voltado dali. Mas depois que ele já tava lá, né, no castelo, eu também teria feito qualquer coisa que aquele monstro tivesse mandado. Não, aí é aquilo, né? Ele errou, mas também a galera que tava com ela também tava errado. Porque não era normal aquela Mona ter um bando de possessão no meio do nada. E ele dizendo que era excesso de sangue. Ai, meu Deus. O que é que isso significa? Eu não sabia que isso era uma doença. Mas a decisão dela é porque, tipo assim, ela já não tinha mais nada a perder, né? A família toda daqueles amigos dela que estavam. Ela tava na casa deles enquanto o marido dela tava lá negociando com o Nosferatu. Já tinha morrido. Morreu todo mundo, morreu a cidade inteira tava morrendo, as pessoas estavam doentes. O hospital lá tava lotado. E aí ela resolve se sacrificar. E aí tem aquela coisa meio jornada do herói. Porque ela meio que rejeita, né, o tempo todo. Ela fica, não, você não precisa ir. A gente dá um jeito. A gente tá meio que sem grana, mas a gente dá um jeito. Você não precisa ir negociar com esse cara. E ela fica se negando. Depois de um tempo, né, ela percebe. Ela já sabia que o cara que ele tava indo ver era o demônio lá, ou ela não. Ou ela só tinha um pressentimento? Ela tinha pressentimento. Ela tinha pressentimento. O tempo todo ela fica numa. Ela sabe aquela coisa do. Mano, vibe ruim. Ela fica o tempo todo falando isso, que ela tá com uma. Vai dar ruim. Ela olhou aquela conversa com aquele cara lá, que é o maluco que invocou o bicho também, né? O patrão dele lá. Aquela conversa ele já é muito esquisita. Aquilo ali já ia ficar de orelha. Sim. E ela é a única que fica percebendo que vai dar merda, né? O tempo todo, desde essa hora que ele conta pra ela, ela olha assim e diz assim: acho que a gente poderia passar essa oportunidade. E aí ele diz: não, que isso, a gente precisa do dinheiro. E aí tudo dá merda porque ele tem moço. Capitalismo, né? O maldito capitalismo. E aí ela finalmente atende o chamado do herói e se sacrifica, né? E se sacrifica daquele jeito, né? Ela dá pro morto-vivo. E aí entra o Monsterfuck, né? Entra o Monsterfuck, sempre lembrando, ele estava carcomido, sempre lembrando, ele tinha larva no corpo dele. Eles não deixam isso explicado também. Se ele foi ficando assim, se, por exemplo, o Nosferatu jovem era o Bill Skarsgård, sabe? E ele foi Eu acho que é isso, sabe? Ele é uma coisa, pelo que entendi, ele é essa coisa que não morre, né? Não morreria. Mas ele vai coisando, né? Mas ele vai se apodrecendo, né? Ele vai se apodrecendo. Que era isso, basicamente isso. Ele estava se apodrecendo. Entre muitas aspas, vivo, mas apodrecendo.
Ele fica meio aquela pegada na zumbi. cama, fica só uma coisa assim meio nojenta ali. É bem nojenta. E aí E aí o marido dela ainda tenta intervir no final e tal, mas obviamente ela já cometeu o sacrifício em nome de todo mundo, em nome do amor que ela sentia por ele, etc, etc. E aí ela meio que aí entra uma questão, tipo, ela queria, né, que alguém que amasse ela desse jeito, sem reserva, sem nada, não sei o que, ela jogou pro universo isso. E no final das contas, era o que o monstro queria, né? Que alguém que amasse ele dessa mesma forma de volta. E aí, basicamente, essa a mensagem. A mensagem, né? Ou seja, você que tá aí fazendo o trabalho, eu quero que fulano fique a fim de mim. Repense. Cuidado. Às vezes, depois você vai acabar tendo que ir de arrasto por causa disso. Então não faça. Com o Nosferatu. Vai ter que lidar com o Nosferatu. E aí, basicamente, era isso, sabe? Essa coisa da maldição. A maldição voltou pra ela. E voltou pesada, voltou triplicada. E aí é quando a gente pra comparar com essa imagem de Sinners, né? Que também é uma maldição. Mas aí, meio que muda o sentido da maldição. No começo de Sinners, eles introduzem ali um folclore ali, que eu imagino que seja de alguma parte da África, que diz que tem essas pessoas com esse dom da música e que elas são tão boas nisso que acabam atraindo ali essa maldição, esses demônios. Eu acho que ele não usa a palavra demônio. Essa força do mal, acho que é essa palavra que aparece na tradução, na legenda. Atrai, né, essa escuridão. Eles usam um monte de palavra lá pra descrever essa. Eles não usam a palavra vampiro. Eu acho. Não me lembro disso. E aí é esse lance que me pega. Porque o que eu tinha entendido é que eles fazem aquele comparativo. E aí venho do lado que cresceu assistindo a MTV. Existem algumas lendas que o pessoal do R&B, logo no começo do R&B, tinha essa lenda que fulano era tão bom, mas tão bom musicista, que ele deve ter feito um pacto com o diabo. Sim, tem essa história. Tem essa história, e tem basicamente essa história em paralelo com o vampirismo.